André, sou acadêmico do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Quixadá. Nesse vídeo falarei para vocês sobre a sílica nos ecossistemas aquáticos continentais. A sílica presente no ambiente aquático é proveniente da decomposição de minerais, como por exemplo o silicato de alumínio. Na água, a sílica pode ser encontrada sob três formas principais: a solúvel, como o íon de SiO4, aquoso, particulada, incorporada em organismos e outros detritos orgânicos, na fórmula do SiO2 e sob forma coloidal. Na limnologia, geralmente nos referimos à sílica reativa como sílica solúvel, sílica dissociada ou íon de silicato, que é a fórmula mais assimilada pelos organismos. Esse nome se dá em razão da sílica reagir com molibdato de amônio, em meio ácido. No meio aquático, a sílica, sob forma solúvel, é um composto de fundamental importância, pois é utilizada pelas diatomáceas na elaboração de sua carapaça. Na imagem, vê-se várias espécies de diatomáceas. Nome vulgar do filo Staminópilas unicelulares microscópicas. A maioria é aquática, sendo encontrada em água doce, salobra e salgada. Além das diatomáceas, que são os produtores primários mais importantes na maioria dos lagos, outros organismos como as crisômonas, os heliozoários, também utilizam a sílica em sua construção de estrutura. De acordo com Conley et al., espécies de diatomáceas marinhas apresentam em média concentrações menores de sílica por unidade de biovolume, estimados em ordem de magnitude quando comparadas com espécies de água doce. É importante lembrar também que a absorção de sílica por diatomáceas ocorre tanto na presença como na ausência de luz. A distribuição da sílica em lagos de clima temperado é fortemente influenciada pelas estações do ano. Na primavera, ocorre um enriquecimento do epilímio de sílica vinda das camadas mais profundas. Isso é porque na estação anterior, no inverno, as temperaturas estavam muito baixas e com o aquecimento vindo da primavera, houve um revolvimento do material do lago. Tessenol, em 1964, mostrou em um minucioso estudo sobre a dinâmica da sílica de lagos alemães que durante a primavera, que é o período de desenvolvimento das diatomáceas, 90% do estoque de sílica dos lagos são incorporados ao sedimento sob a forma de carapaça. E a liberação da sílica dessas carapaças presentes no sedimento é um processo que depende principalmente da temperatura, sendo a taxa de solubilização acelerada com o aumento desta. No verão, essas concentrações tendem a diminuir pela formação de diatomáceas. No outono, assim como na primavera, há um aumento das concentrações de sílica, uma vez que há novamente a movimentação das massas de água no lago. No inverno, devido às condições climáticas desfavoráveis, ocorrem poucas modificações nas concentrações de sílica. Em muitos lagos temperados eutróficos, pode ocorrer o desenvolvimento de densas populações de diatomáceas no metalímnio, como é indicado na imagem a região entre o epilímnio e o hipolímnio. Esse fenômeno é passível quando a água do lago é suficientemente transparente, permitindo a penetração de luz até sua camada. Nesse caso, há uma forte redução na concentração de sílica nessa região da coluna d'água, resultando em um perfil heterógrado. Por sua vez, em lagos tropicais, a distribuição vertical da sílica está mais ligada aos períodos em que acontece estratificação ou desestratificação térmica. Nos períodos de estratificação, ocorre um empobrecimento do epilímnio e um acúmulo de sílica no hipolímnio. Já nos períodos de desestratificação, ou homeotermia, em que não há a separação em camadas de acordo com a temperatura desse lago, pode haver tanto a distribuição homogênea como a redução das concentrações de sílica na parte superior. Neste gráfico, com valores de profundidade em metros e concentração de sílica em miligramas por litro, está evidenciada a relação entre o período em que há estratificação, em linhas pretas, e que não há estratificação térmica, em linhas brancas, e a concentração de sílica indicada pelas linhas tracejadas em um lago de região tropical. A disponibilidade de sílica na água pode ser responsável pelas grandes variações na biomassa e na densidade de diatomáceas nos ambientes aquáticos.
Nos trabalhos de Melo et al., 2003, ficou evidenciada pela relação em que, ao longo do período mostrado, as concentrações de biomassa correspondentes às diatomáceas aumentam à medida que a sílica solúvel reativa diminui. Aqui está o gráfico ao qual me referi, em que há a flutuação sazonal da biomassa de S-Rho-D e a concentração de sílica solúvel reativa, na Lagoa Costeira Embolássica, entre julho de 1999 e setembro de 2000. Observa-se que sempre que há um aumento na concentração de sílica, há um aumento da concentração de biomassa logo em seguida. Por fim, é necessário entender-se também que a concentração de sílica na água em um ambiente pode variar dependendo dos períodos em que se é analisado. Tais valores podem variar entre 0,05 e 7,2 mg por litro. Esta tabela mostra os valores para a concentração de sílica em diferentes ecossistemas brasileiros. Como pode ser observado, há diferença significativa entre a concentração de sílica nos diferentes ecossistemas analisados. No entanto, todos os valores são elevados, evidenciando que a sílica não atua como um fator limitante aos produtores primários na maioria dos ecossistemas lacustres. Este fato é resultante da abundância desse elemento nos solos tropicais, principalmente devido à frequência maior de aluminosilicatos. Esse vídeo foi gravado para a disciplina de Liminologia, orientado pela professora Isla Vanessa. Espero que tenha sido enriquecedor para os seus conhecimentos. Bons estudos!